e ser muito abençoado. Amém, irmãos? Por esse amém aí eu vendi quase tudo hoje. E tem lá fora os DVDs também por apenas R$15. Segundo Reis, capítulo de número 7. Eu quero ler convosco esta noite o versículo de número 9, a parte A, e depois o versículo de número 18. Versículo de número 9, parte A, diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, porque este dia é dia de boas novas. Este dia é dia de... fraco demais. Esse dia é dia de... versículo de número 18 diz assim: porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã quase a este tempo haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis, ainda que o Senhor fizesse as janelas dos céus, poder-se-ia isso fazer conforme esta palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Amém, irmãos? Amados e eternos irmãos, amantes e professadores da fé pentecostal, mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor e de sua presença, e na construção de um raciocínio que sem dúvida nenhuma vai durar 6 dias, raciocínio esse que vai fazer você entender o seu propósito aqui na terra. O texto que está em apreço diante de nós é aquilo que eu chamo de pontapé inicial, para podermos entender aquilo que Deus vai comunicar a todos nós durante esses 6 dias. Eu confesso-lhes que hoje eu passei o dia inteiro apreensivo, tentando descobrir o que é que Deus queria falar com esta igreja. E quando cheguei aqui, vim pelo meio do caminho pensando, e quando cheguei na igreja, o texto que nós lemos essa noite, ele perseguiu a minha mente e foi capaz de tomar conta de todos os sentimentos do meu coração. A saber, os irmãos, segundo Reis capítulo de número 7, não é nada mais, nada menos do que uma das piores fases que Israel passou em toda a sua história. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 7, nós entendemos que Israel estava rompido politicamente, governamentalmente e também, por que não dizer, espiritualmente. Quando o povo de Israel insistiu em se dobrar diante dos deuses, que o Salmo 113 da Bíblia dos evangélicos e 115 da Bíblia dos católicos diz que tem mãos mas não apalpa, bocas mas não fala, pernas mas não podem andar. Quando Israel insiste em dobrar ante esses deuses, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu e Deus permitiu que Israel fosse rachado. Houve literalmente um racha em Israel. Eu preciso só um pouquinho de retorno. Houve um racha em Israel. Das 12 tribos, 10 tribos passaram para um lado e 2 tribos passaram para o outro. As primeiras 10 tribos ganharam a capital Jerusalém, conhecido como o reino de Judá, ou como o reino sul de Israel. A outra parte, conhecida como o reino norte, ou como reino de Israel. A Bíblia Sagrada diz que dentro deste tempo, Deus permitira que algumas nações se levantassem contra Israel. Essa é uma das etapas que a nação mais corrupta da sociedade antiga se levantara contra Israel. A Bíblia diz que os assírios, governados pelo rei Ben-Hadad, eles levantaram-se com uma estratégia de guerra contra o povo israelita. Eles cercaram a capital israelita, que após o reino ser dividido passou a se chamar ou ser a cidade de Samaria. Eles cercaram a cidade de Samaria e não permitiram importações ou exportações daquele lugar. Com a falta de importações ou exportações, a Bíblia diz que Israel entrou em um declínio terrível. A crise do povo israelita chegou ao ponto acentuado de o povo israelita querer comer cabeça de jumento e esterco de pombo. Tamanha a fome, vou repetir, tamanha a fome
fome que havia dentro de Israel. A Bíblia Sagrada diz que, estando o rei Jorão andando por cima das muralhas do castelo de Israel, uma mulher apareceu a ele dizendo: ó rei, ontem eu fiz um pacto com aquela mulher, e o pacto que fiz foi o seguinte: que partiríamos o meu filho, nos alimentaríamos dele. Hoje era o dia dela matar o filho dela para nos alimentarmos, e ela oculta o menino. Quando o rei ouvira estas palavras, a Bíblia diz que ele rasgara a sua roupa e ele caíra com o rosto em terra. Quando ele cai com o rosto em terra, ele chama o capitão da guarda de Israel e diz ao mesmo: vai até a casa do profeta Eliseu e avisa a ele que amanhã por este horário a sua cabeça não estará mais por cima dos seus ombros. Como diz a nossa Bíblia, que nada acontece na terra antes que Deus revele aos seus santos profetas. Assim aconteceu antes que o capitão da guarda chegasse até a casa do profeta Eliseu, ou a escola de Gilgal. A Bíblia Sagrada diz que Eliseu ouvira a voz do Senhor que dissera a ele: avisa ao capitão da guarda que amanhã por este horário ele pode avisar o rei que haverá na porta de Samaria trigo e cevada em abundância. Quando o capitão da guarda chegou com um conteúdo de ameaça em sua boca, a Bíblia diz que os profetas seguravam a porta na escola de Gilgal, e quando o capitão grita por Eliseu, eles gritam lá de dentro: avisa ao rei Jorão que amanhã por este horário Deus operará um milagre, e aquilo que era provação virá aprovação de Deus, aquilo que era luta virará vitória do Senhor na terra. Avisa para o rei que amanhã por este horário haverá trigo e cevada à porta de Samaria. A Bíblia diz que o capitão da guarda, tomado por um sentimento de desprezo, disse: nem se Deus mexeu com a pessoa errada, abrisse as portas e as janelas dos céus e de lá tirasse trigo e cevada, algo assim poderia acontecer. Eliseu, tomado por um sentimento apologético, ele abre a porta, aponta o dedo na cara do capitão e diz a ele: amanhã por este horário o milagre terá acontecido. Todavia você vai olhar, mas não vai tocar na promessa do Senhor. A Bíblia diz que enquanto o profeta estava dizendo isso, 4 leprosos andavam fora da cidade. Eu disse: quantos leprosos? Está fraco demais. Quantos leprosos? 4 leprosos andavam do lado de fora da cidade. Está escrito que tudo aquilo que é ligado aqui na terra também é ligado lá no... O profeta Eliseu disse que haveria trigo e cevada. Imagino Deus, como disse o profeta Isaías, olhando para a terra e procurando de onde ele tiraria esta provisão. Os 4 leprosos estão fora da cidade e conversam entre si: rapaz, eu estou morrendo de fome. O outro diz: você não sabe como é que está o meu estômago. O outro diz: eu estou perecendo demais. Já sei o que fazemos, vamos até a Israel e lá nós vamos comer. Um leproso: olha, rapaz, você não está sabendo de nada. Israel está passando uma pindaíba terrível. Eles estão piores do que a gente. Se a gente entrar lá, capaz deles pedirem comida para a gente. Um olha para o outro e diz assim: então já sei o que eu faço. Vamos até a terra da Síria, porque na terra da Síria tem comida em abundância. Um dos leprosos dizem aos outros: rapaz, você não está sabendo, os assírios têm um poder de guerra fenomenal. A artilharia do rei Ben-Hadad não deixaria nos aproximar deles. É claro, conjecturando a conversa dos 4 leprosos, ele diz o seguinte: os assírios amam pegar os israelitas, arrancarem as suas peles, cortarem os seus órgãos genitais e vê-los agonizando a morte no meio de praças públicas. Imagino que eles não farão conosco. Um dos leprosos dizem: se ficarmos aqui, morreremos, e se for para lá, morreremos. Podemos morrer, se é para morrer, vamos morrer arriscando a promessa de Deus. Os 4 leprosos partem andando em direção ao arraial dos assírios, e a Bíblia diz que quando eles chegam no arraial dos sírios, não havia ninguém. É esse o relato da terra. Eles entram na terra, não há um soldado da artilharia, um guardião do templo, um escudeiro real, não há naquele lugar um arqueiro, um flecheiro, não há dentro da terra da Síria ninguém. A terra estava vazia. Eles entram na primeira tenda.
Eles comem, eles bebem, pegam prata, pegam ouro e guardam no seu bolso. E a Bíblia diz assim: eles pensavam que era apenas uma armadilha para matá-los. Eles dizem o seguinte: já sei como descobriremos se é uma armadilha. Vamos para a segunda tenda, porque se chegarmos até ela, é sinal que não tem ninguém aqui. Eles vão até a segunda tenda. A Bíblia diz que pegam prata, pegam ouro, eles comem, eles bebem, e eles olham entre si e dizem: não fazemos bem, porque o povo de Israel perece